importante para a gente saber que você vai estar aqui para ouvir e continuar aprendendo aquilo que você aprendeu na semana passada, né? A gente cria uma linha temporal de todas as aulas para que uma faça sentido a partir da outra, então é muito importante, se você puder, é claro, quiser, que você continue assistindo, que você tenha certa continuidade, tá bom? E eu já agradeço quem já está fazendo isso. Uma última coisa que antes de nós passarmos a palavra para o professor é de pedir para vocês que nos ajudem a divulgar a EBD. Esse link que está aí, que eu passei para vocês no grupo, é o link fixo, que todos os domingos é o mesmo link. Portanto, você pode enviar para qualquer pessoa esse link, que ele vai funcionar para o domingo, né, às 10 horas, todos os domingos às 10 horas. Então, envie esse link para as pessoas que não são da comunidade, para pessoas que você acha que vão aproveitar esse conteúdo, que eu tenho certeza que pode edificar muita gente, tá certo? Então, vamos dar início aí. Caio, você está com a palavra. Boa aula, tá? Que Deus te abençoe. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vou falar bem a verdade, eu estou com a palavra e estou com medo. Esse livro é muito bom para a gente falar dele. Muito difícil de falar dele. Vou confessar para vocês que quando a gente fez a divisão dos livros, cada um vai dar uma aula, tá? Eu falei, não, beleza, tranquilo. Depois que eu li, eu falei, não dá para fazer uma aula, tem que fazer pelo menos meia dúzia de aula, é muita coisa para falar numa aula só. É um conteúdo muito legal, muito interessante, muito desafiador. Eu fui extremamente desafiado com a leitura desse livro, em especial no capítulo 4. Ele fala assim, alguns evangélicos tradicionais, alguns crentes, não sei o quê. Eu falei, gente, ele está me descrevendo. Como é que eu vou falar? Ele está falando mal de mim. Isso que é o mais interessante. Ele me desafiou a rever a minha fé. Porque nesses momentos ele está desafiando a comunidade cristã. Então é um negócio muito interessante, fui realmente muito impactado, precisei desconstruir muita coisa que eu acreditava, para então poder fazer a leitura tranquila, esvaziado dos meus pré-conceitos. Então vamos em frente, vamos ver como é que acontece esse negócio. Essa terceira parte, então, até a segunda parte falou das cidades, né? A terceira parte começa a falar de contextualizar o evangelho. Então, no capítulo 7, ele vai falar de contextualização intencional, depois ele fala de contextualização equilibrada, depois de contextualização bíblica, o meu capítulo preferido, e da contextualização ativa. Somos sensíveis à cultura e não podemos desconsiderar nosso momento cultural, nem sermos indiferentes às diversidades culturais entre os grupos. Então é interessante, né? Porque a gente está imerso num mundo onde tudo é cultura e nem tudo a gente aceita, tudo é cultura e nem tudo parece que vale dentro da igreja, e parece que a cultura de quem é crente não vale lá no mundo. Mas a gente está imerso nesse grupo, a gente está imerso nessa sociedade, a gente está imerso nessa cultura, né? Mas, de fato, o que é cultura? O que tem a ser cultura? Às vezes a gente acha que a cultura é só uma forma bem restrita. A linguagem, música, arte, alimento e costume. Pronto. Se eu me vestir assim, eu sou dessa cultura. Se eu falar desse jeito, eu sou dessa cultura. Mas, na verdade, a cultura é muito mais do que isso. Ela abrange todos os aspectos da vida humana, ela abrange tudo que a gente é, né? Eu quero saber uma coisinha bem rápida de vocês. Está chegando legal o áudio para vocês? Estão me ouvindo bem? Como é que está aí? Sim, sim. Joia. Eu preciso de vez em quando ser interrompido, para eu ter certeza que vocês estão me acompanhando, que vocês estão comigo. Então, se de vez em quando vocês me interromperem, vai me ajudar bastante, tá? De vez em quando faz uma pergunta, me contraria em alguma coisa, vai falar assim, não estou falando só do celular. Né? Deus abençoe. Pode falar. Ô, Rui, Deus abençoe, Rui Galileu. Deus abençoe, tá ótimo. Tá joia, obrigado. Então, a cultura é muito... Oi? Então, a cultura é muito mais do que simplesmente música, linguagem, costume, né? É toda a vida da pessoa, né? Quando a gente usa som, ritmo para compor uma música, quando a gente transforma nossas experiências numa história, a gente cria um ambiente chamado de cultura. Fazemos isso com um objetivo, é colocar o mundo natural ao serviço das nossas verdades. A verdade é que a gente sempre vai tentar adaptar a cultura para aquilo que a gente acha, para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente crê. A gente sempre vai dar um jeitinho de fazer. Não, isso é certo. Porque, na verdade, você já tem os seus preconceitos, as coisas que você já acredita, as coisas que você já fizeram parte da sua expressão, das suas experiências. Então, na verdade, a gente está tentando sempre tornar o mundo do jeito que a gente acha que é, para que a gente possa dominar a verdade, né? E aqui eu tenho um exemplo muito legal de cultura, gente. Me dá um minutinho. Eu acho muito legal esse exemplo de cultura. Você sabe da Bíblia, cara? Vamos ver se carregar a Bíblia para lugar nenhum. Você sabe um versículo
versículos fortes. Pega a Bíblia, que eu uso no celular. Tem vários versículos, vários. Se você perguntar, você dá a Bíblia. Fala um versículo. Um versículo, como quer que eu fale um versículo pra você? Tem o João 3,16. João 3,16. O chefão mandou seu menor pra morrer por todo mundo, pra geral que abraçar as ideias dele, tá ligado? Não vai morrer e vai viver eternamente. Como que é? Oxe, o chefão mandou seu menor pra morrer por nós, pra todo mundo que abraçar as ideias dele, não vai morrer e vai viver eternamente. Se outro também, quer outro também? Qual? Salmos 23 eu sei. Como que é? O Senhor é meu fechamento, eu não vou passar perreco. Passar o quê? Eu não vou passar perreco. O Senhor é meu fechamento e eu não vou passar veneno. Agora mudou, mas é a mesma coisa. Você tá lendo a Bíblia onde? Que Bíblia é essa? Estou lendo a Bíblia no meu celular, filho. Que no meu celular tem todos os versículos. Baixei a Bíblia aqui, ó. Tem todos os versículos que você imaginar, tem aqui, filho. Só você escolher um aí que eu leio, só você falar. Vou falar um, pode falar um. Fala um aí que eu vou ler agora pro senhor agora. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Na minha Bíblia. Pra tudo tem uma cota. Existe uma cota pra todas as fitas na quebrada. Há tempo de parar de pá, tempo de manter a disciplina, tempo de ficar suave, tempo de meter o louco, tempo de dar uma atenção, tempo de poucas ideias, tempo de meter a bad, tempo de rachar o bico, filho. Deixa eu ver. Oxe, aqui na minha Bíblia aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Bem grandão. Não, lê de novo. Vou ler de novo. Pra tudo tem sua cota. Existe uma cota pra todas as fitas na quebrada. Tempo de pagar de pá, de manter a disciplina, tempo de ficar suave, tempo de meter o louco, tempo de dar uma atenção, de poucas ideias, tempo de meter a bad e tempo de rachar o bico. Oxe, estou lendo aqui pro seu filho, família. Não, isso mesmo, pode falar que vai se arrepender, Só não. que eu quero saber como que você faz, você me fala depois como. Pastor, ficar suave, pode deixar comigo, que eu sou treinado. Primeiramente, só desmontar a paz do Senhor. Tem que dar um tiro. Mas é como está escrito na Bíblia, né? Se estrela não brilha, não vem apagar a nossa. Então troca a ideia. Não tem isso, não tem na Bíblia. Tá escrito não? Mas se você quiser pôr, pode ir pôr, que essa frase é boa pra estar na Bíblia, pastor. Pode ir pá. É isso mesmo, irmão. Então o bagulho é nós, pode ir pá. Aí eu dou. João 7,53, abre aí. O quê? 1,753? É. 1,753. E todos foram para sua goma. Gente, isso daqui é um exemplo clássico do choque de cultura, gente. Então, um exemplo clássico. O pastor, todo bonito, engravatado, todo com vocabulário formal. E o rapaz, chegando agora na igreja, como diz ali o texto humorístico, né? Um cara que veio da quebrada, fazendo a releitura bíblica nele da linguagem do outro. Dele, né? A gente tem várias traduções da Bíblia já em português. A gente tem a ARA, a nova tradução, versão transformadora, e assim vai. E ele criou a dele lá. É interessante porque, para gente que não está acostumado com esse vocabulário, esse texto não faz o menor sentido. Você não entende. Eu precisei ouvir várias vezes para entender de qual texto bíblico ele estava falando. Por outro lado, para ele aquilo faz sentido. E aí, quando ele perde a oportunidade para o pastor, deixa eu pregar um dia, ele já entra falando na gíria e depois fala, não, pastor, tem que falar assim, né? A paz do Senhor. Quer dizer, ele está tentando trazer para a cultura dele evangeliquez. E você vê que as coisas acabam que não se casam, as comunicações deles não se casam. É lógico, é um texto humorístico, mas traz bastante verdade para a gente esse texto, né? Não sabe da Bíblia, cara. Não vejo você carregar a Bíblia para lugar nenhum. Lugar errado. Foi, travou, volta. Pronto. Então, o Tim Keller vai falar da contextualização saudável. Não é a contextualização não é normalmente como se afirma. Falar o que as pessoas querem ouvir. A contextualização mostra às pessoas que suas histórias só podem ter final feliz em Cristo. Então, às vezes a gente acha, então eu vou contextualizar minha pregação. Legal, a partir de agora eu vou pregar do jeito que as pessoas querem ouvir. Não é isso também. Então, a gente já viu que não basta falar do mesmo jeito, não basta se vestir do mesmo jeito, mas também não basta você falar o que a pessoa quer ouvir. Você tem que levar a pessoa durante o evangelismo, durante a sua pregação, durante, na verdade, a sua vida, porque sua vida deve ser uma pregação, né? Você tem que levar essa pessoa a entender que o final da história dela só pode ser feliz em Jesus. É disso que vai tratar a contextualização. Contextualização não significa adaptação superficial. Então, não é aquele teatro que vocês vão lá vestido de certo jeito e fala, pronto, agora a gente contextualiza a sua pregação, agora todo mundo vai chegar na igreja. Não é isso. Então, agora eu quero evangelizar os funkeiros e vou começar a ouvir funk. Não é só isso, é mais do que isso. A cultura, ela afeta cada aspecto da vida humana. Enfim, a cultura é a pessoa por inteiro.
É difícil a gente simplesmente mexer num cantinho da cultura e falar, agora tem cara de crente. Não, não existe mais isso, não tem esse conceito. É exatamente isso que a parte 3 vai falar, né? E, na verdade, a habilidade de contextualizar, a capacidade de contextualizar o teu ministério, a tua pregação, a tua vida, é o segredo do ministério eficaz hoje em dia. As igrejas que muito têm crescido é porque estão conseguindo se adaptar bem à cultura de hoje. Cada cultura vai achar parte da Bíblia boa e parte da Bíblia ruim. Cada pessoa, de acordo com as suas experiências, com as suas crenças, vai ler um trechinho da Bíblia e falar, isso é bom para mim. Vai ler um trecho da Bíblia e falar, não, isso não é bom para mim, isso não serve para mim. Cada cultura vai se ofender de acordo com o texto que ela está lendo na Bíblia e cada cultura vai aceitar de acordo com o que ela está lendo na Bíblia. Então, é comum entre a gente também que a gente vai ler um pedacinho da Bíblia e falar, ai, que legal, isso é bom, vou pegar para mim. Lê outro pedacinho, tá bom, e passa para o próximo, porque aquilo não interessou para a narrativa que você quer manter. Ela não foi interessante para você naquele momento. Então, isso é normal nosso, é normal de todas as pessoas. É errado separar e escolher um pedacinho da Bíblia e falar, pronto, ó lá, agora eu vou fazer um cristianismo que, quando eu pregar, ninguém vai se sentir ofendido. Na verdade, você tem que pregar de acordo a criar um desafio nas pessoas, a criar uma mudança de postura nas pessoas. Não existe uma forma também, então, agora, legal, agora achei um jeito de pregar aqui, eu vou fazer um sermão aqui, eu vou evangelizar meus colegas de trabalho, de escola, a minha família, de um jeito que todo mundo vai vir para Jesus. Não tem um jeito único, um jeito universal de você pregar o evangelho e achar, pronto, agora todo mundo vai entender o evangelho. Na verdade, cada um vai entender de um jeito diferente. Mas tem uma coisa que você não pode abrir mão. Você deve contextualizar seu sermão? Deve sim contextualizar sua pregação. Você deve contextualizar seu vestimento, suas músicas? Deve sim. Mas só existe um evangelho. Não tem dois evangelhos, não tem três evangelhos. Existe um único evangelho da salvação. Isso que você não pode abrir a mão quando você cuida da contextualização. E, na verdade, o evangelho acaba que ele julga todas as outras culturas. Porque o evangelho é a verdade da salvação. Você pode adaptar vários aspectos, mas a salvação centrada em Cristo é uma coisa que você não pode abrir mão na sua pregação, no seu evangelismo, né? E aí a gente tem, então, aquele crente que leu isso tudo, entendeu isso tudo, e aí ele fala, legal, então, a partir de agora eu vou começar a pregar o evangelho, então eu vou lá na comunidade, eu vou lá na sociedade de cientistas, eu vou lá no meio dos ricos, vou lá no meio do pobre, no meio dos índios, no meio dos europeus, não importa para onde ele vai, vou lá e entrego a Bíblia. Entrego a minha pregação e eu fiz a minha parte. Olha que beleza, estou evangelizando. Na verdade, a contextualização ela funciona que nem uma ponte. Você tem que ir e tem que vir também. Você não simplesmente vai e entrega a sua pregação, entrega o seu evangelismo e fala, pronto, lá, fiz a minha parte, agora eu vou voltar para casa, belezinha, porque eu já preguei o evangelho. Não é isso. Na verdade, qualquer pessoa que lê a Bíblia tem que entender que o evangelismo e a contextualização da cultura é uma ponte. Você vai e vem. Do mesmo jeito que você vai com a mensagem do evangelho, você vai levando o que você tem de cultura, suas bagagens. E aonde você chega para evangelizar, para pregar, para trazer a palavra, você tem que entender que aquela pessoa tem uma bagagem de cultura diferente da sua. Então, você tem que ir e vir. Né? A nossa mensagem deve ser fiel, mas deve ser frutífera. Então, não adianta eu chegar num lugar onde todo mundo fala muito certinho, num lugar ali, uma sociedade de professores, de cientistas, de médicos, e sair falando na gíria. Porque aí não vou alcançar as pessoas. Também não adianta eu chegar num lugar onde todo mundo fala na gíria e usar um sermão muito, muito sério, muito formal. Eu tive um pastor, por exemplo, ele é professor, doutor, pastor, filósofo, ele tem lá uma meia dúzia de diplomas. Às vezes ele pregava de um jeito que eu anotava umas palavras que eu tinha que olhar no dicionário. Não atingia a comunidade em cheio. E às vezes você ouve umas pregações e você fala assim, nossa, parece meu filho falando, todo respeito, Samuel, você está aí ouvindo, mas o vocabulário é diferente. Então é isso, gente. A gente tem que entender a contextualização como uma ponte de duas vias. A gente tem que entender que a contextualização ela precisa ser equilibrada entre cultura e Bíblia. Abordar o texto bíblico com um olhar diferente te ajuda a enxergar uma coisa que você não tinha enxergado antes. Às vezes você está tão acostumado a viver do mesmo jeito, às vezes você cresceu na igreja, às vezes você nasceu na igreja, ou já é
cristão há muito tempo e você está sempre acostumado a entender aquilo lá como verdade, e aí você não questiona o texto bíblico, você não conversa com o texto bíblico, e aí quando você leva o evangelho para uma pessoa, a pessoa te faz uma pergunta que você jamais sonhava com aquela pergunta. Por quê? Porque o seu conceito, a sua cultura te dá uma interpretação da Bíblia que não te leva àquelas perguntas. E quando você ouve que a pessoa tem a trazer, a experiência dela que tem a trazer, e contextualiza isso na Bíblia, você acaba aprendendo coisas sobre a Bíblia que você não acreditava, que você não sabia, que você não achava que era possível ter esse entendimento na Bíblia, né? Passamos a entender verdades e princípios que sempre fizeram parte da Bíblia, mas simplesmente nós não enxergávamos. Você tinha ali aquele ponto cego na Bíblia. Ah, não, isso daqui eu não vou dar muita importância, porque não é interessante para mim, não está de acordo com as verdades que eu quero pregar, e é Bíblia também, mas tudo bem, eu deixo isso para lá. E aí a gente acaba criando o que o Keller chama de cânon dentro do cânon. Então a gente tem a Bíblia prontinha lá, impressa, se compra em qualquer papelaria, baixa na sua loja de aplicativos do celular, ela tem lá de Gênesis, Apocalipse, bonitinha. Aí você lê a Bíblia 2, 3, 4 vezes, e aí você forma na tua cabeça, na tua vida, no teu caminhar, uma Bíblia que é sua. É o cânon dentro do cânon, ou seja, não, você é crente porque eu acredito nisso. Mas se não está outra coisa, também está na Bíblia. Isso daí eu nunca estudei muito, e ó, você foge pela tangente. Então, é o cânon dentro do cânon, né? Imagina, por exemplo, se a nossa confissão de fé aqui, nós, presbiterianos, reformados, todos bonitinhos, não tivesse sido escrita lá na Europa, se a confissão de fé de Westminster fosse a confissão de fé do Rio de Janeiro. Ela teria uma abordagem totalmente diferente, seriam perguntas diferentes, os catecismos maior, menor, seriam perguntas totalmente diferentes, teriam muitas perguntas que não estão lá, e muitas que estão lá não estariam lá. Seria uma coisa totalmente diferente. Imagina, por exemplo, se a confissão de fé fosse uma confissão de fé, se Jesus tivesse nascido na China, que tem uma cultura tão diferente da nossa, ou no Japão, como seria? Quais tipos de perguntas eles teriam sido feitas no catecismo maior, no catecismo menor? Que tipo de abordagem teria esses assuntos? Qual a importância que seria dado a tema como famílias, ancestrais, esse tipo de coisa? Então, a gente meio que forma para a gente aqui um cânon dentro do cânon, e aí você vive de acordo com aquilo. Caio está dizendo que eu estou vendo em desacordo com a Bíblia? Não. Estou dizendo só que você está enfatizando aquilo que a tua cultura te trouxe e que é interessante para você, porque você está acostumado a ouvir falar daquele jeito, a viver daquela forma, e para você aquilo lá é tudo que basta. E aí, quando você leva isso para outra cultura, para alguém de uma cultura diferente da sua, ele não está muito interessado naquilo que você falou, mas uma coisa leva a outra e você vai estudar coisas que você não estava acostumado a ver. Os evangélicos conservadores, gente, no capítulo 8 ele usa um monte de vezes esse termo, os evangélicos conservadores. Ele usa esse termo num tom bem pejorativo, assim, sabe? Ele está falando mal de verdade desse evangélico conservador. E o pior é que esse evangélico conservador me descreveu quando eu li o livro. Quando eu li o capítulo 8, eu precisei ler 3 vezes esse capítulo para eu poder entrar na mente do Keller e me desfazer da minha própria cultura, dos meus próprios preconceitos, para poder entender esse capítulo e trazer isso para você. Para vocês aqui nessa manhã. Os evangélicos conservadores creem que, embora não existam manifestações de ensinos bíblicos que sejam universais e sem traço da cultura, a Bíblia apresenta verdades absolutas e universais. Essa abordagem seria a contextualização equilibrada, porque evita os extremos ao se apoiar de forma definitiva e firme no sustentáculo da autoridade da Bíblia. Então, aquele assunto muito discutível, eu não vou mexer nele, não vou falar dele. Aquele assunto que também é meio comum, que todo mundo aceita, eu também não vou falar nele. E ele fica ali naquele meio, ele não vai nem para trás nem para frente, ele fica meio que no meio ali dos ensinamentos do Evangelho. E aí começa o meu capítulo preferido, como eu disse, o capítulo 9, que é a contextualização bíblica. E aqui ele vai apresentar três trechos bíblicos para contextualização. O primeiro está lá em Romanos 1 e 2, que é a base da contextualização, né? Por quê, né? Para quê? Qual é a base? O que sustenta essa ideia de fazer a contextualização do Evangelho? Toda cultura tem um misto de elementos bons e ruins, e não devemos rejeitar alguns aspectos da cultura simplesmente porque diferem do nosso. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas é verdade. Às vezes a gente fala, ixi,
Esse daí não tem salvação, não. Esse daí não vai para o céu de jeito nenhum. Por quê? Porque na tua cultura aquele tipo de viver não vale para você. E talvez você pense, pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa, pois os simples atos de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim obedientes a ele, a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. O texto de Romanos 2, 1, 2 e 3, acho que eu escrevi errado ali. Então, a gente não pode desprezar nenhuma cultura e achar que aquela cultura jamais vai poder entender a Bíblia. A gente tem que entender isso muito claramente. Cada cultura apresentará seu discurso idólatra. Mesmo assim, cada cultura dará um testemunho da verdade de Deus em seu meio. Então, por mais que você chegue numa cultura pagã, uma cultura que nunca ouviu falar de Deus, de Bíblia, de criação, de Jesus, de Espírito Santo, nada disso, essa cultura vai ter os seus deuses, né? Vai ser uma cultura idólatra, ela vai tratar do que ela entende como verdade e tudo mais, mas ao mesmo tempo, ela de alguma forma traz traços da criação de Deus nela. De alguma forma, essas culturas elas revelam Deus. É o que a gente chama de revelação geral ou graça comum, que é diferente da revelação especial na Bíblia. Então, a revelação geral são as coisas que Deus fez, a criação de Deus, dia, noite, tudo isso mostra que existe um Deus, tudo isso mostra que existe um Senhor por trás de tudo isso. E a revelação especial, a salvação, ela está centrada na Bíblia. Então, quando você se deparar com uma pessoa de uma cultura diferente, e a gente fala muitas vezes, quando a gente pensa em cultura diferente, a gente pensa em sair para a rua e fazer evangelismo, né? Tá aí o Tiago, a galera que faz parte da Jocum. Não. Cultura diferente é arrumar as malas, meter o pé na estrada e sair pregando num país diferente. Não é isso. Seu colega de trabalho tem uma cultura diferente da tua. Seu colega de classe tem uma cultura diferente da sua. A pessoa com quem você pega o ônibus todo dia, o porteiro do teu prédio, o teu vizinho, tem uma cultura diferente de você. E em todas as culturas existe algo, um toque da revelação de Deus. Em todas as formas de entender existe. Às vezes está distorcido em relação à salvação, às vezes está distorcido em relação ao próprio Deus, mas todas elas têm esse traço da revelação geral, da graça comum. Romanos 2,14. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela, instintivamente mostram que conhecem a lei, mesmo não atento. Demonstram que a lei está gravada no seu coração, pois a consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então, esse senso de certo ou errado, de posso fazer, não posso fazer, é meio que unânime em todas as culturas. Esse senso de justiça, ele vem de Deus. E todas as culturas têm isso em comum, apesar de não conhecerem a revelação de Deus, às vezes, apesar de não conhecerem a Jesus, apesar de não conhecerem o plano da salvação. O texto de Isaías vai falar que o agricultor sabe exatamente o que fazer, pois foi Deus que lhe deu entendimento. E é interessante, né? A gente fica pensando, eu pessoalmente acho incrível a mandioca e a batata. Quem descobriu que você tinha que tirar aquele negócio debaixo da terra, lavar, tirar a casca, cozinhar por tantos minutos para depois comer aquilo? Na verdade, toda vez que um agricultor, que alguém cria alguma coisa, que alguém faz alguma coisa, essa pessoa está fazendo porque, de alguma forma, Deus revelou como usar a criação dele. Né? Esse mesmo pensamento está ali em Êxodo 31:3, né? Lhes dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Então, ali, Deus vai mostrando quais dons ele deu para cada pessoa. Ele ensinou a ser, o próprio Deus ensinou a deu os dons artísticos, deu os dons para ser ferreiro, para isso, para aquilo, né? Tiago 1,17, toda dádiva que é boa, é perfeita, vem do alto, ou seja, todo talento, toda forma do homem criar ou recriar as coisas, na verdade, o homem recebeu de Deus, né? A lavoura, a composição de música, a criação tecnológica, e é legal que no livro o Tim Keller fala até assim, tecnologias de comunicação, e aqui a gente está aqui, né? Todo mundo sentado aí em casa, eu aqui na minha casa, ou diante do celular, de uma TV, e a gente está conversando como se estivesse juntos. É errado usar tecnologia? Não. Minha tecnologia não é um traço da cultura? É. Então aí a gente vê que a gente pode se apropriar de outras culturas e outras culturas podem se apropriar de nossa, e em tudo isso a gente tem que achar um equilíbrio para trazer o evangelho a todas essas pessoas. Devemos reconhecer e celebrar
a manifestação de justiça, da sabedoria, da verdade, da beleza em cada cultura, mas cada cultura foi contaminada pelo pecado. Então, legal você usufruir da tecnologia, usufruir da cultura, usufruir da música de outros lugares, da roupa de outros lugares, de plantas, frutas, verduras que não são originais do Brasil, mas que se trouxeram de outras culturas e você come aqui e acha uma delícia. Tudo isso muito certo. Mas agora, quando a gente está falando do relacionamento, toda a cultura foi contaminada pelo pecado. Toda ela foi contaminada pelo pecado. E todas as culturas, como eu já disse, têm um elemento de luz e de escuridão. Cabe a nós achar esse elemento de luz, contextualizá-lo e entregar o evangelho para a pessoa de uma forma que isso seja palatável para essa pessoa, de uma forma que você não se esqueça de falar a verdade, mas que você demonstre que ela já conhecia um pouquinho da verdade, você só está ampliando esse conhecimento de uma forma também que você não pode trazer para ela que você tem a verdade absoluta, porque a gente já falou, a contextualização é equilibrada, tem que existir um equilíbrio entre a cultura e a Bíblia. E aí agora o Tim Keller traz para a gente a motivação para contextualizar. Por que eu tenho que contextualizar? Tá bom, você já deu a base bíblica lá para contextualizar, já tenho a base para isso, mas para quê? Por que motivo eu vou contextualizar o Evangelho? E aí, daqui para frente, o Tim Keller explora muito a vida do apóstolo Paulo, né? Quando estive com os judeus, vivi com os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora eu não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo, aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei. Para quê? Para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Olha só, ele se fez judeu, ele se fez preso na lei, ele se fez isso, aquilo, mas ele obedece à lei de Deus. Quando estou com fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, eu tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para levar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Pronto, já podia terminar esse tópico aqui. Chega, vamos para o próximo tópico. Ele te dá aqui, motivação suficiente para contextualizar o evangelho. Você não vai contextualizar o evangelho para ser um excelente pregador, para ser uma pessoa que ganhou um montão de gente, para ser isso ou aquilo. Você vai contextualizar a sua pregação, o seu evangelismo, a sua explanação da palavra de Deus para levar as pessoas a Cristo. Essa é a motivação máxima que a gente vê para levar para a contextualização bíblica, para a contextualização do evangelho, para a contextualização da nossa cultura, da nossa igreja. E aí, um pouquinho antes de ter falado esse texto, né, Paulo fala do escândalo, da pedra de tropeço. Então, ali, muitos animais eram oferecidos aos deuses pagãos, e se só existe um único Deus verdadeiro, Deus pagão não existe, certo? Se só existe um único Deus suficiente, então, quando se oferecia a um Deus pagão, não estava oferecido a nada. Era essa consciência do judeu, era essa, porque o judeu, né, o judeu mesmo, o nato ali, ele tinha muito claro a criação, a existência de um único Deus, criador de todas as coisas. Eles iam lá, essa carne é de sacrifício, tá bom, tá molinha, tá no bom preço, vai que é ela que eu vou comprar. E para eles estava tudo bem. Mas os novos convertidos, pessoas que vinham de outras culturas, que não as judaicas, ficavam escandalizados com aquilo. Para ele era horrível. Imagina comer uma carne que foi sacrificada a ídolo, de jeito nenhum, não posso fazer isso. Mas Paulo diz que os judeus cristãos não devem exercer sua liberdade cultural nessa situação. Às vezes você precisa não fazer algo que para você é comum para não escandalizar o próximo, para não ser escândalo para o próximo. Às vezes algo que você tem como normal fazer isso, mas que outra pessoa se escandaliza, você precisa parar de fazer isso. Você deve mudar a sua atitude, não que você esteja fazendo algo errado, mas você está causando escândalo. E às vezes esse escândalo faz com que a pessoa não se venha. E aqui nesse caso, quando você abre a mão de algo que você está acostumado a fazer e que não é errado biblicamente, vou reforçar isso várias vezes, para que a outra pessoa não se escandaliza e venha a Cristo, você está fazendo uma adaptação cultural como expressão de amor. Você está demonstrando amor às pessoas. Ah, mas o que tem de errado a fazer isso?
amiguinho, não tem nada de errado se fazer isso. Mas o carinha ali do lado está escandalizado, e por ele estar escandalizado, ele não vai para Cristo. É isso que você quer? Não. Então, é mais ou menos essa ideia que o Tim Keller desenvolve aqui. Talvez tenhamos de nos abster de certas músicas, roupas, alimentos, práticas, conceitos que possam distrair ou impedir que outras pessoas entender claramente o Evangelho. Temos que evitar de perder ouvintes. Nos dias de hoje está tão difícil de você conseguir falar com as pessoas, é tudo tão corrido, tão atropelado. Tá, um dia eu te ligo, tá, um dia a gente se vê, uma hora a gente se fala, e aí você, antes de falar, você já perdeu a atenção daquela pessoa por causa de algo que você pratica. Então, é uma coisa importante, evitar de perder os ouvintes. Ah, beleza, então, Caio, então agora eu já sei. Vou sair para a rua, para o meu trabalho, para os meus amigos, para a minha família, para os meus colegas de escola, e já sei. Vou falar do jeitinho que eles falam, me vestir do jeitinho que eles falam, pensar com... Não. Por outro lado, nós não podemos suavizar ou descartar o que a Bíblia ensina com clareza absoluta. Se a gente descartar a Bíblia, porque algumas coisas a Bíblia não fala nada, algumas coisas a Bíblia deixa que cada um vá vivendo a sua vida, e algumas coisas a Bíblia traz uma regra clara. Olha, funciona dessa forma aqui, faz assim. Se você abre mão do que a Bíblia traz como obrigatório, aí você não está adaptando a cultura, você está se entregando à cultura, você está se rendendo àquela cultura. E não é essa a ideia que o Tim Keller traz. Ele não acha que você substitui a cultura bíblica por outra cultura, não é isso. Ele acha que você tem que contextualizar para que as coisas se encaixem perfeitamente. Ele ensina isso. E aqui vai uma fórmula básica para contextualização. Olha só, na verdade, daqui para frente, nesse livro, valia uma aula, talvez até um seminário, um workshop, só para falar sobre o que vem aqui. Eu não vou ter, nesses minutos que a gente tem de aula, tempo suficiente para falar de tudo que o Keller abre os nossos olhos aqui a partir da vida de Paulo. Não sei nem se eu consigo chegar no capítulo 10, porque o capítulo 9 aqui realmente está muito rico, tem muita coisa, eu vou dar uma aceleradinha aqui, eu já falo rápido por natureza, mas é muito rico. Se você comprou o livro, se você tem o livro, se tem um colega que vai te emprestar o livro, dá bastante atenção nessa parte da contextualização aqui. 1 Coríntios 1:5. Por meio dele os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem com respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. É incrível quanto Deus dá de sabedoria para a gente, deu para Paulo, que é o que a gente vai estudar agora, a capacidade de se expressar em todo o entendimento. Então, Paulo tinha uma capacidade de se expressar de forma que o outro, independente da cultura do outro, entendia o que Paulo estava dizendo. Então, não é você falando para alguém que entende tudo como você, é você falando para alguém que entende as coisas de uma forma muito diferente de você. Os discursos de Paulo em Atos. Só os discursos de Paulo em Atos já rendeu vários livros, já rendeu vários estudos, e é algo muito, muito incrível de se ver como Deus atua, fala de formas diferentes. E você, quando lê, quando o pastor fala, abre a Bíblia em Atos, tal, você lê, pronto, passou, você não consegue ligar uma coisa a outra se você não parar para pensar nisso, né? Paulo fala lá em Antioquia, ao auditório de crentes. Então lá, Paulo, quando foi para Antioquia, falou com crentes, que é mais ou menos fácil para a gente, né? Crente, todo mundo acredita igual eu, falou com crentes. Listra, quando Paulo foi para Listra, ele falou com uma multidão de camponeses que ainda acreditavam nos deuses antigos. Então, olha só, ele falou com pessoas de uma... porque Paulo era muito estudado, né? Então, ele falou com pessoas com muito menos estudos do que Paulo, falou com camponeses ainda que acreditavam nos deuses antigos. E da mesma forma que ele já tinha falado com crente, agora ele está falando com não crente e ainda não crente não estudado, né? Foi para Atenas, Paulo falou agora com quem? Com não crente, com pagãos, mas pessoas estudadas, pessoas, né, tão bem informadas quanto ele. Depois, em Mileto, ele prega um sermão de despedida aos líderes cristãos, pessoas que eram muito estudadas, que conheciam muito já da fé judaica, da fé cristã, e ele fala com esses também.
Depois, em Jerusalém, ele fala com uma turba de judeus hostis. Então, ele vai falar com hostis, com judeus ainda não convertidos ao evangelho, ainda não convertidos a Cristo, e que não queriam ouvir o que ele estava falando. Depois, em Cesareia, ele vai falar com Félix, Festo e Herodes e Agripa, que são governantes de diversas culturas diferentes. Olha que incrível isso. Incrível como Paulo consegue falar com várias pessoas diferentes, de várias culturas diferentes, com vários níveis de estudo, níveis culturais diferentes, e ele fala com todas essas pessoas de uma forma com que essas pessoas ouvem o evangelho, aceitam o evangelho e se rendem a Cristo. É lógico que quem converte é o Espírito Santo, eu sei isso, mas eu estou falando da pregação de Paulo, a forma que Paulo usa as palavras, né? O David Peterson observa que não há uma padronização quando Paulo apresenta o evangelho. Mas em algum momento Paulo fala assim: o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha, um termo bem comprido, bem formal. Depois ele só fala assim: boas novas. Depois ele fala: trago para vocês a palavra da salvação. Trago para vocês a palavra da graça. Eu trago para vocês a palavra do evangelho. Ou simplesmente o evangelho da graça de Deus. Eu trago a palavra da sua graça. Por que Paulo, durante as suas pregações no livro de Atos, usa tantas formas diferentes para falar do evangelho? Por que ele não simplesmente fala como a gente, a Bíblia, pronto. Porque está na Bíblia, não é assim que a gente fala no dia a dia? A gente fala assim, porque está na Bíblia assim. Na verdade, Paulo usa várias formas diferentes de falar do evangelho. Até mesmo o nome do evangelho, ele usa termos diferentes para falar desses termos diferentes. E o que todas essas definições de evangelho, de palavra, têm em comum? Qual é o núcleo comum? Ou seja, o que liga todas essas palavras diferentes em todas essas comunidades diferentes por onde Paulo passou pregando? Só uma verdade sobre Deus. Você acha que conhece Deus, mas não conhece. Não importa qual cultura seja, essa cultura acha que conhece Deus, mas não conhece Deus. Só existe uma verdade sobre o pecado e a salvação. Você está tentando se salvar, mas não vai conseguir. Ninguém consegue se salvar por tanto. E aí, em várias culturas, de várias formas diferentes, a pessoa tenta se salvar, mas não vai conseguir. Paulo explica que só existe uma verdade sobre Jesus. Ele é o rei, ele é o Messias que veio para conquistar a salvação para você. E um chamado para que respondamos a essas verdades por meio do arrependimento da crença em Jesus. Então, assim, Paulo fala de várias formas diferentes, vários idiomas diferentes, várias culturas diferentes, a vários públicos diferentes. Ele anuncia o mesmo evangelho com vários títulos diferentes, mas em toda a obra de Paulo. Só há um Deus, a cultura não vai conhecer. Não existe o homem lutando pela sua própria salvação, o homem não é capaz de se salvar. Jesus é o rei messiânico que traz a salvação para você. E aí a gente precisa levar as pessoas das diferentes culturas a entenderem esses pontos que são comuns nas pregações de Paulo. Às vezes eu estou achando que minha conexão caiu, ninguém falou nada, gente, tá louco, é ruim assim, eu preciso que alguém me pergunte, que alguém me confronte, ou que alguém concorde, que alguém discorde. Não tem ninguém nada para falar, não? Tá muito bom, continue. Tá bom, gente. Tá bom, obrigado, Olivone. As verdades do Evangelho não são apresentadas no mesmo. Oi. Ô, Caio. Caio. Oi, pode falar. Graças a paz, hein? Paz. Que benção, meu irmão. Continua. Tá bom, então vou continuar. As verdades do Evangelho não são apresentadas da mesma maneira a todas as pessoas, mas é claro que tem o mesmo conteúdo. Deus é justo e amoroso. Você pode falar de Deus de formas diferentes, você pode mostrar Deus na natureza, você pode mostrar Deus na ciência, você pode mostrar Deus na criação. De acordo com o teu público, você vai apresentar Deus de uma forma diferente. Mas não se esqueça, Deus é justo e amoroso, não abra mão disso. Nosso estado de perdição e pecado. Mas eu sou bom. Não é. Ninguém é bom. Nós estamos em pecado, nós estamos perdidos, todos nós pecamos. A realidade de que Jesus é quem salva. É Ele quem conquistou a nossa salvação. Não abra mão nunca. Eu trabalho em escola, que é uma escola com orientação pedagógica cristã, uma escola confessional. E aí algumas pessoas chegam lá e falam assim, e aí você percebe pelo discurso da pessoa que
ou ela é ateia, ou ela é do catolicismo romano, ou às vezes até da Umbanda, tudo mais, fala assim, mas vocês falam da Bíblia aqui na escola? Eu falo, sim, a gente fala que Jesus é o único Salvador, disso a gente não abre mão. O resto a gente não vai discutir com seu filho aqui dentro da escola assuntos que vão ofender a você. Não vou ficar tratando dentro da escola de mariologia, de tarologia, de nada disso. O que a gente não abre mão, lá estou falando do meu trabalho, é de falar que Jesus é o único Salvador. Então jamais abra mão de falar que Jesus é o único Salvador. E a necessidade que nós temos de aceitar a salvação por meio da fé e da graça. Então, são alguns pontos que você não pode abrir mão na sua pregação, no seu evangelismo, na sua conversa sobre a Bíblia com as pessoas ao seu redor. O Carson vai enumerar vários motivos, o Tim Keller coloca em 6 formas, né, 6 pontos para você tocar quando você faz um apelo, né? Porque mesmo que você não seja o pastor pregando lá na frente, o bonitão com o microfone, falando agora quem quer aceitar Jesus, levanta, vem aqui na frente. Você faz o apelo quando você está conversando sobre a Bíblia com uma pessoa e você sente que é o momento, né? E às vezes esse apelo é para a pessoa se entregar a Deus por causa do medo da condenação. Às vezes você está conversando com uma pessoa e você percebe que ela está se interessando pelo Evangelho só porque ela tem medo de ser condenada. É uma forma de apresentar o Evangelho, não está errado. Então você vai usar aquela situação de medo que ela tem de morrer para trazer a vida eterna. Beleza, segue por esse caminho, não abra mão de falar as verdades bíblicas, entenda a cultura dessa pessoa, puxe para você, né, por osmose, traga essa cultura para você, aceite essa cultura, mas fale de Jesus, né? Às vezes o apelo é para entrega para Deus por causa do desejo de ficar livre. Às vezes a pessoa se sente pesada, envergonhada, e aí a pessoa se sente mal com ela mesma. Às vezes a pessoa tem uma visão moral das coisas muito elevada e ela quer se sentir livre disso e ela se sente pesada. Beleza, tá lá. Traz Jesus para ela com jugo leve. É uma forma de você fazer o apelo também. Ou às vezes o apelo é para uma entrega a Deus pelo fato de uma pessoa que gosta de saber a verdade. Sabe aquele cara curioso? Tudo ele quer ler, ele quer entender, ele quer desmontar o controle remoto para ver como é que funciona isso, aquilo. Tudo bem? Se esse cara, se essa pessoa, se o teu ouvinte, se o teu par é uma pessoa que quer saber a verdade, traga as verdades bíblicas para ele. É uma forma de você trazer o evangelho para ele. Às vezes o apelo é uma entrega para Deus para satisfazer anseios existenciais não atendidos. Às vezes a pessoa tem ali algumas necessidades da vida dela que em algum momento não foram atendidos durante a sua infância, durante a sua adolescência. Às vezes ela é frustrada por alguma coisa, tal, e aí você vai apresentar um Deus que tapa esse buraco na vida dela. Está funcionando? Está funcionando. É bíblico? É bíblico. É uma forma também de você trazer o apelo do evangelho. Às vezes a pessoa está com um problema. Nossa, eu tenho um problema, não sei como resolver, e eu tenho esse problema, tenho essa questão para resolver, e aquele problema está consumindo essa pessoa. Aí é o lugar que você pode entrar com o evangelho, tratar um problema. Caio, você está ensinando então que é só ir lá que eu vou arrumar emprego, vou ser curado? Não é só isso. Não é só isso. Esse é o apelo, é essa porta de entrada. Não é só isso. Para você continuar daí para frente. E por último, o apelo por último, o apelo é para uma entrega a Deus simplesmente por causa do desejo de ser amado. Pronto, Deus nos ama. Ele amou o mundo de tal maneira. Aí é uma forma de você fazer o apelo. Então, são formas diferentes de você fazer o mesmo apelo às pessoas diferentes, das diferentes culturas. A maioria da agora a gente vai, em cola, conseguir entrar no 10, ainda tem 9 minutos. Vou caprichar aqui e encerrar minha parte. A maioria da contextualização ocorre passivamente. Adaptamos o evangelho de todas as maneiras inconscientes e infrutíferas. Então, às vezes, o cara está tão desesperado, ele foi lá ler o livro, ele está se sentindo sozinho, o conselho não sabe o que fazer, e ele vai e faz de qualquer jeito. E não é isso. A contextualização, lembra que a gente está falando de contextualização durante toda essa terceira parte, ela é ativa, é um ato que parte de você. Você não pode esperar chegar a uma situação e falar, então faz assim, pronto, quebrou o galho. A contextualização ela é ativa. Em vez disso, precisamos nos engajar em um processo de contextualização prática e ativa, que exige que sejamos proativos, imaginativos e corajosos em cada passo que damos. Então, você vai numa igreja contextualizada? Como isso aconteceu?
as pessoas foram chegando e a gente deixou. Não, é algo que parte. Não, nós criamos esse ambiente contextualizado para receber as pessoas. Então, aí, parte de você fazer algo, não é algo que simplesmente plim, aconteceu. É algo ativo, é algo proativo, é algo criativo, é algo prático. E a contextualização ativa, ela vai envolver 3 partes. Você vai entrar na cultura do lugar, você vai desafiar essa cultura e você vai apelar aos ouvintes dessa cultura. Então, você entra na cultura e aí o livro dedica várias e várias páginas a explicar como você entra na cultura dessa pessoa, como você entra na cultura de uma comunidade. E aí, como você desafia, porque às vezes tem aquele conhecimento geral. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas por que ele é bom? Como ele é bom? E aí você desafia essa pessoa a entender a bondade de Deus e você apela os ouvintes. Eu tenho um colega que ele é espírita e ele é bem averso, né, avesso ao evangelho, ele não aceita o evangelho. E aí, uma vez eu entrei numa discussão com ele sobre evangelização dos índios. Ele não aceitava evangelizar os índios porque os índios não podiam ser evangelizados, que eu queria impor a minha cultura nele. E o argumento que ele usava comigo o tempo todo era assim, porque Deus é amor, é só isso. E eu tentava explicar para ele, rapaz, mas por que Deus ama? Deus quer trazer a salvação. Não, você tem que amar. Eu falava, mas como eu amo se eu não levo a salvação? Não, você tem que amar, porque Deus é amor. E a gente ficou rodando essa conversa por algum tempo tal, e aí ele deixou de lado o assunto e, infelizmente, eu não tinha lido esse livro, não tinha a argumentação que eu tenho, mas é algo, as culturas precisam ser desafiadas. Ele entendia na concepção dele, que é diferente da minha concepção, que Deus é amor, joia, Deus é amor. Deus ama as pessoas, joia, Deus ama a pessoa. Aí ele punha isso de lado e falava assim, então não vai ensinar os índios. Não fazia sentido para mim. Assim como não fazia sentido para eles levar o evangelho aos índios. Então, a gente precisa desafiar a cultura, a gente tem que entrar na cultura. Eu, infelizmente, não soube entrar na cultura desse meu colega para levar esse assunto para frente. Até soube desafiar, mas não soube entrar na cultura. E aí acabou que eu não consegui levar para ele tudo que eu queria, ele não conseguiu trazer para mim tudo que ele queria. Sabe aquela história da ponte que a gente viu lá no começo, de andar aos dois lados? Ele só andava na minha direção e eu só andava na direção dele. Não funcionou para a gente. Não funcionou nesse caso, né? Nós dois tínhamos que ir e voltar pela ponte para que a gente pudesse entender o que a gente estava falando. Então, recapitulando rapidamente, a gente precisa ser intencionais, a gente viu isso no capítulo 7, nas nossas posições, nossos métodos. A gente precisa estar sempre ciente da necessidade de equilíbrio na hora de contextualizar. A gente precisa ser fiel aos padrões bíblicos quando a gente faz a nossa contextualização. A gente não pode abrir mão das verdades bíblicas, mas a gente tem que entender que as verdades bíblicas estão filtradas pelo óculos da nossa cultura. Então, aquilo que você tem como verdade talvez não seja totalmente verdade. Você precisa ler de outras formas a cultura, ler de outras formas a Bíblia. Você precisa entender a cultura do cara que escreveu a Bíblia, da pessoa que escreveu a Bíblia. Né? É interessante, em algum momento lá atrás, o Tim Keller fala, né, do grão de mostarda. No contexto grego, no contexto judaico, ele fala assim, e aí plantou numa horta. Não, mas plantou num terreno. E aí Lucas, quando faz a releitura dos evangelhos para fazer o escrito, né, porque o Lucas não foi testemunha popular dos evangelhos, ele troca o termo bíblico para fazer sentido na sociedade onde ele estava levando a Bíblia. Então, o Lucas já estava fazendo contextualização, né? Às vezes você precisa trocar um termo para que aquilo faça sentido para você. Isso precisamos ser ativos na nossa contextualização. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Que Deus abençoe bastante a vida de vocês com essa aula, com esse estudo. Se puderem, como o Thiago já falou, adquiram um livro, sigam com a gente na leitura dele. Você vai se sentir várias vezes, principalmente se você, como eu, é um crente há muito tempo, você vai sentir várias vezes que você leu algo que aquilo te engasgou aqui, e aí você vai ler de novo até que aquilo faça sentido para você, e de fato faz sentido, porque nós temos uma cultura enraizada em nós. Eu estou falando agora nós, eu vou trocar, eu Caio, tenho uma cultura enraizada em mim, e às vezes é difícil fazer uma leitura e entender aquilo, assim como todos nós e assim como os nossos ouvintes. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Tiago?
Obrigado, Caio, obrigado pela aula, obrigado por conseguir resumir esse capítulo grande, esses capítulos, né, dessa parte do livro, que é um desafio muito grande de sintetizar. Agora, se alguém tiver perguntas, colocações, discussões para fazer aqui, agora é a hora, antes da gente encerrar, né? Fica à vontade aí, Lau, você levantou a mão, né? Sim, levantei a mão. Porque eu realmente fiquei bem impactada com essa aula, viu, Caio? Obrigada por tudo que você trouxe, como você conseguiu resumir e trazer de uma forma que nós entendêssemos, né? Eu também sou professora e eu trabalho com metodologias ativas na minha escola, e lá, né, metodologia ativa significa você colocar o aluno no centro, né? Não é mais você que é o detentor ali do conhecimento, mas é você trazer primeiro, né, a contribuição do aluno, o que ele entende, o que ele sabe, e em cima disso você dá a sua aula, né? Então, ele fica, ele é um protagonista também, né? Não é só aquele professor ali que fala. Então, eu entendo um pouco de metodologia ativa e acho que, assim, esse ativar das pessoas, né, que o Tim Keller fala, da igreja, dela entender a cultura e conseguir atingir, alcançar as pessoas, né, através dessa metodologia, ela é real, ela funciona, né? Eu faço isso na prática. Mas eu só queria, assim, dar uma contribuição naquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração, né, de que isso não pode ser um simples esforço, né, como no meu caso é profissional, né, mas um simples esforço do cristão em si, né, da pessoa querer alcançar o outro, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né? Então, usar a metodologia correta, né, como está sendo colocado aqui, mas não depender do Espírito Santo, não ter o Espírito Santo na tua vida, é algo vazio, né? Não vai dar o mesmo resultado. Era só essa contribuição que eu queria dar aqui, mas parabéns pela aula, Caio. Obrigada. Obrigado. Muito boa observação. O Caio deu para nós aí muitas munições, né, para dialogar e tudo mais. No entanto, tenho certeza que todos entenderam, né, como a Lau falou aí para nós, que não são munições para atacar, né, são munições para falar da boa nova e pregar de forma amorosa, né, de serviço. E talvez uma das coisas que esteja no centro da fé cristã seja o convencimento interno, né, pessoal, individual, daquilo que tem sido falado, da pregação do evangelho, né, então o convencimento individual não pode ser coercitivo, né, então, enfim, eu acho que tem muito a ver aqui, muito, muito interessante, muito pertinente. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma questão aqui para a gente discutir? Eu perdi o comecinho. Desculpa, Tiago. Dona Ivone. Pode falar a senhora primeiro, Dona Ivone. Perdão. Não, Deixa o Guta falando. eu só queria falar que, assim, eu acho que a maneira que a pessoa fala tem que prender a atenção da pessoa que está ouvindo. E quem trabalha o espírito dela, quem trabalha é o Espírito Santo, mas se o locutor não está fazendo uma boa, que nem a aula do Caio, a gente estava tudo aqui, eu até chegava perto do computador. Então, se não tiver uma boa fala, a pessoa que está ouvindo se dispersa, e aí fica muito mais difícil para o Espírito Santo trabalhar. Então, a fala tem que ser eloquente para que o Espírito Santo possa trabalhar. Eu acho que é isso que eu entendi. Bruno? O Caio, eu perdi o comecinho da sua aula, infelizmente, mas da parte que eu peguei até o final, cara, primeiro foi sensacional, cara. Foi desafiador, realmente, né? A gente vê que o Keller, nesse ponto, acho que ele quer instigar na gente algumas coisas que talvez a gente nunca para pensar, né? Mas o ponto que você trouxe a respeito da contextualização, né, da mensagem, o desafio à cultura, são coisas que às vezes a gente esquece,
né, na nossa vida. E ontem aconteceu uma coisa comigo, quero até contar um testemunho para vocês. Eu tenho caminhado aqui na avenida aqui do Cosmos, aqui, né? E vai, vira e mexe caminho, cumprimento um, cumprimento outro. E ontem, no final da avenida ali, tinha um pessoalzinho fazendo um churrasco ali. E foi muito interessante porque dentre eles tinha uma pessoa ali que às vezes ele vai na igreja, então ele acenou, me cumprimentou, e alguém perguntou para ele assim: quem que é esse cara aí? Né? Aquelas coisas bem de bairro mesmo, né? Aí o cara falou assim: não, é o pastor da igreja ali. Aí o cara grita: ah, pastor, vem tomar uma comigo. Falei, meu Deus do céu, e agora, né? Falei, não, rapaz, na volta a gente conversa. E quando eu voltei, ele me parou de novo. Falou, toma uma cerveja comigo. Eu falei, bom, eu tenho a oportunidade de virar falar não obrigado e perder uma oportunidade de falar do evangelho para essa pessoa, ou eu vou parar, vou tomar um, perdão por expressão, né, um xixi de ego aqui e vou ver o que dá disso aí. Virei e falei para ele, tudo bem então, vamos fazer o seguinte, eu vou tomar uma com você desde que você vai na igreja comigo amanhã. Rapaz, né, como é que Deus faz as coisas? Tinha ali umas 7 pessoas. Daquelas 7 pessoas, umas 5 pararam, fizeram uma roda e começaram a me ouvir. Comecei a conversar com eles, a gente foi falando do evangelho, pregando o evangelho. Resumo da ópera, ali tinha um cara desviado, que estava gritando por Jesus, um outro cara que nunca foi à igreja, que nunca ouviu o evangelho, sempre foi criticado, que realmente falou assim, não, eu vou para a igreja, eu quero ir na sua igreja amanhã, eu quero visitar a sua igreja. E foi uma conversa assim, simples, assim, no sentido do entendimento de todo mundo. Ainda virei, brinquei com eles, virei e falei aqui, vem cá, qual que é a diferença minha e suas? Porque vocês estão tomando uma cerveja, eu parei para tomar uma com vocês aqui. Tem uma diferença? Todo mundo assustou, né? Falei, não tem diferença. Quero falar para vocês do que eu creio. E, cara, foi uma conversa, assim, sensacional, sabe? Foi um ponto de abertura para falar do evangelho e fazer um convite para aquelas pessoas, que eu vi que eles saíram dali tocados, sabe? E quando você começou a falar um pouquinho a respeito dessa questão da contextualização da mensagem, da gente estar próximo das pessoas, a gente desafiar, de certo modo, a cultura nesse sentido e tentar criar pontes, cara, na hora eu lembrei, sabe? Eu falei, cara, que legal que foi ontem e que legal a gente falar disso, né? Acho que a gente acaba pecando no sentido de identificar a questão do evangelho ou da pregação do evangelho, da evangelização, com alguns atos apenas de certas questões que a gente faz. Mas acho que o dia a dia ele vai fazer com que momentos como esse sejam propícios para a gente pregar a mensagem do evangelho. Às vezes seja num momento doido desse que aconteceu comigo, ou talvez num simples almoço de serviço, ou na sua realidade da escola, né? Eu trabalhei em escola há 10 anos também, sei como é que é. A realidade da escola é a gente saber que vai chegar paz ali com determinadas situações e que a gente consegue trazer de uma realidade simples a mensagem que traz transformação. Né? O pecado maior, vamos dizer assim, que nós temos hoje em dia é a gente deixar de ser relevante para os nossos dias, né? As pessoas gritam por mensagem como essa e às vezes a gente acaba parando no certo conservadorismo que o cara estava falando, que bate muito em cima dessa questão e é real para nós. Cara, foi fantástico. Só queria compartilhar essa experiência que eu tive ontem, que eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente estava conversando. Né? Muito a ver. Você podia ter perdido o cara aí nessa conversa. Nessa conversa, o cara, você podia dizer, sai pra lá, pingaiada. Pronto, acabou. Fechou completamente a porta. É assim, é o exemplo perfeito de nós como crente, que eu não bebo, não fumo, não isso, não aquilo. Era o exemplo perfeito de você perder o ouvinte, né? Que ali, uma dos slides que eu trouxe fala de perder o ouvinte. O exemplo perfeito. Mas também, olha, é o exemplo perfeito também. Olha o cara que entra na mesma rodinha e toma mais do que o que está na roda. Sai mais torto do que quem estava na roda. Tem os dois lados. É sério. É verdade, é verdade. É a ponte de duas mãos, é a ponte de duas mãos. É você entrar na cultura, você aceitar a cultura, sim, mas é você não se render àquela cultura. Né? Então é o exemplo perfeito de como você não perdeu o ouvinte e como você também não saiu de lá mais bêbado que os caras. Estou usando assim um termo simples, mas ó, o Brunão chegou, para de contar piada. Não, peraí que eu sei uma melhor. E aí você conta uma piada mais suja do que estava contando na roda. É sério. Você destrói sério, tudo, né? você destrói tudo. Então você não pode abrir mão de verdades do evangelho, né? Mas ao mesmo tempo você não precisa ser um alienígena.
Sim. Perfeito. Acho que sem dar spoiler da aula de semana que vem, que a gente vai tratar um pouquinho da cidade, né, e da cultura em si, mas a gente tá inserido numa cultura que a gente não tem que tomar essa cultura como parte final das nossas vidas, né? Mas no meio dela a gente precisa demonstrar quem Cristo é. Acho que só para fechar minha fala com vocês aqui. Pessoal, então nós vamos caminhando para o final, né? Talvez algumas lições que a gente entendeu aqui é que não há ninguém que não tem cultura, portanto, não há evangelho que não esteja inserido na contextualização de cultura. E a segunda lição importante que veio do Bruno aí, não subestime o valor do boteco, né? Eu espero que vocês possam aplicar as coisas que vocês aprenderam aí, tá bom? Essa semana vocês possam ler o livro, né, se prepararem, tá certo? E semana que vem tá junto com a gente também, que o Bruno que vai dar essa próxima aula aí, tá bom? Ajuda a gente a divulgar a IBD, tá? Esse link aí manda para todo mundo que não é da comunidade. Mais alguma observação, Caio? Perfeito. Então tá bom, gente. Obrigado. Pela oportunidade. Que Deus abençoe muito vocês. Bom domingo e boa semana, tá? E hoje tem culto também. Um abraço. Tchau, gente.